Afinal, argumento de autoridade é sempre falácia? E aí pessoal, Alisson falando e hoje mais um vídeo aí tentando responder a uma dúvida filosófica que já me fizeram e que eu lembrei agora. Eu acho que é interessante trazer alguns insights sobre isso, porque é muito comum quando as pessoas estão num debate sobre qualquer assunto que seja, que elas apontem o dedo para a pessoa, né, para o seu adversário e digam: ah, tu não sabe do que tu tá falando porque tu não é uma pessoa especializada na área, não é mesmo? Ou seja, nós temos aqui um argumento de autoridade para tentar provar que o outro provavelmente está errado, ou a probabilidade de ele estar errado é alta, se aponta para a profissão daquela pessoa, se aponta para a qualificação dela, né? No vídeo anterior eu falei sobre se filósofos precisam ou não precisam de diploma, e a gente pode se perguntar aqui: se eu, que tenho um diploma em filosofia, for falar algo a nível filosófico e eu utilizar esse diploma como uma espécie de certificação da verdade ou da qualidade do que eu estou dizendo, isso é um argumento de autoridade? E de fato eu acho que ninguém ia negar que sim, isso é um argumento de autoridade. Eu estou utilizando isso como um dado no mínimo relevante para se analisar aquilo que eu estou dizendo quando tu é um leigo, quando tu é uma pessoa que não entende direito sobre algum assunto, alguma temática que eu pretensamente acredito que as pessoas vão dizer que eu domino dado meu diploma. E eu estou utilizando esse diploma, então, como um subterfúgio para não precisar argumentar outras coisas em linhas talvez mais gerais ou mais específicas sobre aquele tema. Então alguém pode perfeitamente dizer: olha só, ele está usando o diploma para dar a famosa carteirada. É que nem aqueles juízes que no meio do trânsito dizem que não vão prestar contas para o brigadiano ali, para o policial rodoviário que está querendo saber da documentação, enfim, porque ele é juiz e, sei lá, o policial vai se ferrar. Enfim, vocês já viram esse caso aí no Brasil, é muito comum, não é mesmo? Então a gente tem aí uma espécie de argumento de autoridade, um apelo à autoridade, né, que, dado o seu mau uso em muitas circunstâncias, as pessoas começam a utilizá-lo como falácia da autoridade, né? É um argumento, de fato, porque está tentando provar alguma proposição, algum ponto, mas é uma falácia porque é um argumento falacioso. É um argumento que, ao tentar provar alguma coisa a partir da constatação de que eu sou autoridade no assunto, ele erra o ponto, porque a autoridade, ser autoridade no assunto, não seria suficiente para dizer que eu tô certo. Agora, muitas pessoas confundem a falácia de autoridade com um argumento de autoridade genuíno, o argumento legítimo de autoridade. Eu estou pensando aqui justamente naquelas ocasiões em que por exemplo, só para dar um exemplo que eu geralmente uso, que a gente usa quando vai estudar a epistemologia do testemunho, que é o fato das mudanças climáticas, né? Quando a gente vai debater sobre mudanças climáticas, sobre aquecimento global, né? Volta e meia surge alguma polêmica terraplanista do tipo: ah, o mundo não está com esse problema climático, na verdade isso sempre foi... as mudanças climáticas, elas ocorrem de eras em eras, né? Nós não temos boas razões para acreditar que as mudanças atuais seriam de caráter antropogênico, né? Elas não seriam causadas pelo ser humano, ou então que, sei lá, de fato não existe mudança climática nenhuma, é uma ilusão nossa, enfim. O fato é que sobre esse tema das mudanças climáticas, acredito que você e muitas pessoas, a grande maioria das pessoas que está vivendo nesse mundo, não tem um conhecimento especializado sobre climatologia, sobre meteorologia, sobre assuntos específicos que estudam especificamente as questões climáticas. Então, o que acaba nos restando enquanto leigos, enquanto pessoas que estão querendo minimamente se informar sobre um tópico social, economicamente, ambientalmente relevante, é perguntar no mínimo qual é a proveniência, né? Qual é a qualidade da origem daquela informação que está chegando até a gente. E uma forma de certificar a qualidade é justamente se perguntar: aquela pessoa que está falando sobre isso, ela é uma autoridade no assunto? Ou seja, vocês vejam aqui que não é algo banal. Não, na verdade é algo muito útil a nível social e que inclusive há boas razões filosóficas lógicas para ver, né, esse dado como um dado importante num nível complementar, embora ele não seja definitivo, né? É um dado importante para complementar um argumento. Além daquilo que o climatologista está falando sobre mudanças climáticas, aquilo
talvez ser verdade, e o principal é que seja verdade ou não, que a procedência haja uma qualidade técnica ali respeitável, né, entre o nível dos pares que estão avaliando aquele assunto, né? Se a qualidade daquilo é algo louvável, uma forma de detectar essa qualidade é justamente olhando para o nível acadêmico daquela pessoa, para o nível de autoridade. Ou seja, tem um pouco a ver com aquilo que eu estava falando sobre diploma, sobre o diploma ser um certificador de qualidade. Então o que eu estou dizendo aqui é que não é que simplesmente basta tu dar a carteirada e dizer, ó, eu sou um climatologista e o que eu estou dizendo sobre mudanças climáticas é verdade porque eu sou climatologista. Isso já seria uma falácia de autoridade porque é um argumento non-sector, né? Tu estabelece premissas que estão tentando provar uma conclusão que elas não se seguem necessariamente. Agora, se a pessoa reivindica que sim, a mudança climática atual é antropocêntrica e a pessoa não apenas está dizendo isso, mas ela de fato, ela, sei lá, é PhD ou pós-doutora em climatologia, então a gente aí tem uma espécie de argumento auxiliar para provar o ponto dessa pessoa, que não é um argumento definitivo, é bom salientar isso aqui, mas é um argumento auxiliar. Depois do principal, que é o conteúdo daquilo que a pessoa está dizendo, vem esse diploma dela, essa diplomação, esse título, essa certificação de qualidade universitária acadêmica que é reconhecida entre os pares dessa pessoa. E uma outra forma, já que a gente está falando de mudança climática aqui só para dar um exemplo, uma outra forma é justamente ver se aquilo que a pessoa está falando sobre esse tópico polêmico está em consonância a nível de conteúdo com aquilo que as outras pessoas estão falando, né, os seus pares estão falando, que são pessoas também igualmente qualificadas. E parece que cerca de 95% dos climatologistas no mundo concordam que sim, as mudanças climáticas atuais são antropogênicas, né? Ou seja, a gente pode ver aqui a autoridade, o argumento de autoridade como inútil ou falacioso quando ele é utilizado de uma forma non-sector, né, que tu coloca premissas ali para provar um ponto a partir dele de uma forma direta, isso aí seria falacioso, mas ao mesmo tempo ele pode ser um argumento perfeitamente útil, perfeitamente legítimo quando ele serve de forma complementar. O ponto aqui é que não necessariamente quando alguém está oferecendo um argumento de autoridade, esse argumento vai ser falacioso. Eu acho que isso é importante quando a gente está na internet, porque muitas pessoas, às vezes, de fato dizem, eu sou isso, sou aquilo, e eu estou certo porque eu estou falando sobre isso que é da minha área, né? Isso seria uma espécie de argumento falacioso, mas em outras ocasiões a pessoa está argumentando direitinho e às vezes ela oferece uma evidência a mais para o seu ponto, que é eu sou climatologista, eu sou filósofo, eu sou aquilo, a minha formação é nessa área, né? E isso é apenas um detalhe frente ao que eu estou dizendo aqui e que eu posso provar a despeito da minha qualificação, enfim, etc e tal, né? Então acho que é isso que a gente precisa ter em mente sempre. Nem todo argumento de autoridade é uma falácia. Então bora prestar mais atenção quando alguém está utilizando esse argumento de autoridade. Valeu? Então é só um videozinho rápido aí pra gente bater um papo. Quero saber o que vocês acham disso. Se nós devemos tratar todo argumento de autoridade com mais caridade interpretativa, ou se na verdade o ideal é que a gente não utilize mesmo em situações em que ele seria um argumento auxiliar útil. Enfim, eu quero saber o que vocês acham sobre argumento de autoridade em geral, né? E eu vou ficando por aqui então. Amanhã vai ter episódio novo no podcast Narração Filosófica. Vou tentar trazer mais vídeos como esse aqui. E isso aqui não é um estúdio, é uma tela verde, tá bom? Eu vou montar o estúdio de podcast direitinho, ainda vai ficar mais realista que isso. Mas a gente se fala então, pessoal. Forte abraço e até mais.